Oi, vamos lá para mais uma resolução. Eu aproveitei o desenho que tem nessa lista da coroa, catraca, pneu da bicicleta. E vou colocar os dados aqui no desenho. O raio da coroa é de 12 centímetros, o raio da catraca é de 4 centímetros e o raio do pneu de 25 centímetros. O exercício quer saber qual é a velocidade da bicicleta, de translação da bicicleta. A velocidade de translação da bicicleta é determinada por essa velocidade ligada à rotação da periferia do pneu. O que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa calcular o V, aquele V associado ao movimento do pneu, ao movimento de rotação do pneu. Tudo bem, então eu tenho que descobrir o V do pneu. É isso aí, é isso que a gente vai fazer. Mas e aí, como é que eu resolvo isso, né? Primeiro, eu tenho muita informação sobre a coroa. Quer dizer, eu tenho mais informação sobre a coroa do que sobre a catraca ou sobre o próprio pneu. E o que eu sei é que para esse tipo de associação aqui, entre a catraca e a coroa, em que os eixos são diferentes, o eixo da catraca é o eixo preto de rotação e o eixo da coroa é o eixo azul. Quando os eixos são diferentes, eu sei, por exemplo, que quanto menor o raio, maior a frequência de rotação. Oi, Ivo, mas como é que eu sei isso? Fazendo aqueles exercícios em que você preenche tabelas. Eles são muito legais para você perceber isso. Inclusive, eu acho que é a lista mais legal para que você pense nas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí, então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar só na relação entre o azul e o verde. Eu vou esquecer, por enquanto, o pneu em preto. Olha lá como fica. Olha o que eu fiz. 12 centímetros, 1 Hz. 4 centímetros é o F. Mas, Ivo, calma aí. Nesse caso, quanto menor o raio, maior a frequência. É verdade. São grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu faço a conta quando as grandezas são inversamente proporcionais? Ao invés de multiplicar em cruz, você multiplica em linha quando são inversamente proporcionais. Como assim multiplicar em linha? Faz uma linha igual a outra linha. A multiplicação de uma linha igual a multiplicação da outra linha. Olha como fica. 4 vezes F igual a 12 vezes 1. O F vai ser igual a 3 Hz. Tá aí. É isso mesmo. Ou seja, eu já posso aproveitar um pouquinho mais o meu desenho e posso colocar no lugar do F, eu posso colocar o valor de 3 Hz, como eu fiz aqui. Legal. Além disso, o que a gente descobre fazendo os exercícios anteriores? Que quando a gente tem associação de polias ou de discos, né, ao redor de um mesmo eixo, como acontece aqui entre a catraca e o pneu, a catraca e o pneu, eles rotacionam ao redor do mesmo centro, o mesmo eixo em preto aí. Quando isso acontece, por exemplo, eu sei que as frequências são iguais. É uma das percepções que a gente tem completando a tabela. Ou seja, se a gente descobriu que a frequência de rotação da catraca vale 3 Hz, é porque a frequência de rotação da coroa também vale 3 Hz. Da coroa, desculpa, falei errado. A frequência de rotação do pneu também vale 3 Hz. Mas e aí, que conta eu faço com tudo isso? Cara, lembra que a gente quer a velocidade associada ao pneu para saber quanto vale essa velocidade de translação da bicicleta? Você pode, se você quiser, usar a equação 2πrf. A gente sabe que não é a única saída, né? Eu até gosto muito de pensar lá, quando eu calculo a velocidade escalar, no ΔS de uma volta, o ΔT de uma volta, mas essa também é uma possibilidade. Nesse caso, a gente precisa colocar no lugar do π o 3,14, olha lá. Além disso,
O raio do pneu eu considerei 0,25 metro, que é 25 centímetros, e a frequência, aquilo que a gente discutiu, vale 3 Hz, ou seja, essa velocidade escalar dá 4,71 metros por segundo. É isso aí. Vamos ver mais um tipo de resolução para esse exercício? Olha o que eu poderia fazer também. Ó, coloquei aí os dados do problema e eu posso dizer entre a coroa azul e a catraca, que é verde, eu posso dizer que as velocidades lineares aí da borda da coroa e da catraca são iguais, ou seja, 2πrf para um é igual a 2πrf para o outro, porque V, uma das maneiras de calcular o V é usar 2πrf, né? É possível cancelar 2π com 2π, coloca 4f igual a 12 vezes 1. Agora, olha só, quer ver o 4f igual a 12 vezes 1? É só substituir, né? Mas no fundo é aquela multiplicação que eu falei em linha, ó. 4f igual a 12 vezes 1, ó, que nem a gente fez no anterior. Eu acho mais legal pensar nessas ideias de quando você tem associações em que as relações são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. De qualquer maneira, o F vai dar 3 Hz nesse caso. E eu preciso calcular o V, né, do pneu, lembra disso? Lembra que a frequência que a gente descobriu, 3 Hz, ela também é igual ao do pneu, a frequência da catraca é igual ao do pneu, já que os eixos, quer dizer, é o único eixo de rotação para o pneu e para a catraca. Olha como fica, V igual a 2πrf, e esse finalzinho da resolução igualzinho ao finalzinho da outra resolução. É isso aí. Valeu, 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 e até a nossa próxima resolução.